Nos últimos 12 anos, o governo destinou aí, do nosso imposto, mais ou menos 12 anos, R$ 1 trilhão para a saúde. 1 trilhão, 12 anos. A maior parte dessa montanha de dinheiro, obviamente, foi destinada ao SUS. Ainda assim, o que a gente ouve aqui? Falta dinheiro, os hospitais reclamam que não tem dinheiro, que a tabela é muito baixa. E, do outro lado, a gente tem o SUS, um dos sistemas de saúde pública, um dos maiores do mundo. 150 milhões de pessoas dependem desse tipo de assistência, ou seja, 75% da população. Bom, essa montanha, ela dividir isso mensalmente, dá mais ou menos uns 7 bi por mês. Né? É uma grana grande. Valor considerado insuficiente. O médico, doutor Ronaldo Queiroz, especialista de saúde e gestão hospitalar, está aqui conosco. Doutor Ronaldo, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal, Ronaldo. Obrigado. Prazer é meu. Ronaldo, explica uma coisa. Os hospitais ainda recebem do SUS por procedimento uma consulta médica, R$ 5, uma injeção, não sei quanto. É assim ou não? Veja bem, a tabela SUS, ela sabidamente tem valores inferiores ao custo real dos procedimentos. Mas o SUS vem em um processo de evolução. E nós que defendemos o SUS de uma maneira bastante intensa, acreditamos nesta evolução. Isso significa que, a partir de um marco aproximadamente de 2006, quando foi estabelecido o pacto, chamado Pacto pela Saúde, com 3 eixos estruturantes: pacto em defesa da vida, em defesa do SUS e pacto pela gestão. A partir desse momento, surgiu um instrumento novo nessa relação entre os gestores de saúde, Estado, município, e os prestadores, que chama-se contratualização. Então, hoje, nós estamos trabalhando com uma lógica em que a tabela SUS, que realmente é inferior, serve como uma referência para que possa se estabelecer contratos de gestão entre o tomador do serviço, que é o gestor público, e os hospitais filantrópicos ou os hospitais privados que tenham convênio para atender ao SUS. Então, a contratualização acaba sendo um instrumento que possibilita, através de estabelecimento de indicadores de qualidade, quantitativos, qualitativos, metas, valores, e é feito um pagamento global e não mais por procedimento. Isso viabiliza melhor a gestão. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, o hospital, por exemplo, diz: olha, eu atendo tantos pacientes, faço tantas cirurgias, etc. Isso custa X por mês. Vou lá e negocio isso com o SUS, é isso? Exatamente. Aí o SUS avalia para saber se os meus preços são preços corretos. E me dá o total do dinheiro. Exatamente. E eu vou gerir esse dinheiro. Então, não vou depender mais, não vou ficar mais pendurado para saber se o SUS vai pagar ou não vai pagar? Veja bem, a contratualização implica em um acordo entre duas partes, certo, onde nós temos um objeto, mas que há obrigações mútuas. Então, o que nós pensamos na contratualização? Um bom contrato para quem contrata, que é o caso o gestor, e o hospital, falando em hospitais, que vai prestar o serviço. Entretanto, para se fazer um bom contrato, Heródoto, é preciso que o hospital esteja bem gerenciado. O hospital é a mais complexa empresa para se gerenciar. Os ícones da teoria geral da administração consideram o hospital a empresa mais complexa. Mais difícil de ser gerida. Tal a complexidade de coisas que ocorrem. Pela grande variedade do que eu fabrico, de uma unha encravada a um transplante, até o público interno, que são várias corporações envolvidas nessa prestação de serviço, e a nossa clientela, que é SUS, convênios, pacientes privados. Então, é uma empresa extremamente complexa e que não mais admite uma gestão amadora. Deixa eu ter um exemplo. Tem um hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Ele é gerido por uma OS, por uma organização social. Ele é pago pelo SUS? Ele tem financiamento, ele é contratualizado pelo SUS. Ah, é? É uma entidade privada. A OS, a organização social, é uma das possibilidades desse contrato que existem, de você terceirizar a gestão do hospital. Ah, tá. Então, o que faz o comprador? O gestor municipal faz um contrato através de uma organização social, que é uma das formas,
para poder gerir esse hospital e estabelece um contrato de gestão. Nesse contrato, fica muito claro o que o hospital tem que fazer. Então, são os indicadores de quantidade, qualidade, e ele, inclusive, se não atingir suas metas, não recebe a totalidade do repasse. Agora, se for uma Santa Casa? Mesma coisa. Mesma coisa? Só que Santa Casa é filantrópico e tem que ter um contrato, porque ela só pode atender se estiver contratualizada com o gestor municipal, que é o detentor na gestão plena de quem faz e tem a responsabilidade de garantir o atendimento à população. Sim. Agora, suponha que o hospital não seja nem de uma Oeste nem da Santa Casa. É um hospital público, gerido pelo próprio governo. Sim. Ou municipal, ou estadual, federal, enfim. Ele tem o seu orçamento, folha de pagamento e os seus gastos com custeio. Sim. Há duas opções dos governos. Hoje nós temos um problema com a responsabilidade fiscal, porque trazer pessoas, contratar pessoas hoje na esfera, no âmbito municipal, estadual, está no limite o nível de contratação. Então, quando faltam pessoas, estão surgindo opções de você trazer a gestão para organizações sociais ou fundações públicas de direito privado ou até empresas públicas de direito privado, de personalidade jurídica e direito dessa privado. forma não vai faltar dinheiro? Não, veja bem, o dinheiro é insuficiente. A saúde tem um custo ascendente e ele é crescente porque a tecnologia, o custo dos tratamentos é muito alto. Entretanto, um bom contrato garante aditivos, incentivos e que podem ser reestruturados e revalidados de acordo com a necessidade. Então, o que rege efetivamente quando você tem um hospital público que está sendo administrado por uma organização social, por exemplo, é o contrato de gestão, onde ambos têm obrigações e nada por procedimento, nada será pago pela tabela SUS, e sim um financiamento global para que você possa estabelecer e realizar o que foi pactuado com o gestor. Certo. Ronaldo, vamos continuar nossa conversa aqui um instantinho, tudo bem? Peço que você fique um pouco mais conosco. Bom, com a presença então do Dr. Ronaldo Queiroz. Eu, completamente, vamos dizer assim, leigo também nesse assunto, imaginava ainda que estivesse cobrando por procedimento, mas não é. Você viu como é uma mudança importante, uma mudança estrutural, né? Dessas negociações que são feitas então entre gestores e o governo, que, afinal de contas, passa o dinheiro que a gente paga de imposto. O doutor Ronaldo Queiroz, que é médico especialista em gestão de saúde hospitalar, gentilmente aqui conosco. Ronaldo, e quando o pessoal entra na justiça para conseguir um medicamento caro que não tem lá no SUS? Aí o juiz dá uma liminar e é obrigado a comprar. Ou algumas pessoas obtêm tratamento caríssimos fora do país. Como é que a gente resolve isso? Esse é um problema, a judicialização da saúde. Estou brincando com o negócio de resolver, será o ministro da Saúde. Sim. Ainda não é. Não, imagina. A judicialização da saúde leva bilhões do orçamento público para a saúde. Bilhões? Se for somar tudo, é provável. É? Eu estou no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, em 2012, é um número que eu lembro, nesse momento, foi gasto no Estado quase 20 milhões de reais no ano de 2012, só com causas judicializadas. O que falta é gestão, Heródoto. O dinheiro é curto. O Estado é obrigado a investir hoje, quando a emenda constitucional foi aprovada, 12% da sua arrecadação. O governo estadual. Tem que pôr. 12%. Que o único que tinha um fixo era a educação com 25%. É verdade. Depois de muitos anos, conseguimos garantir, porque o SUS foi criado, mas faltava a responsabilização, porque o financiamento é tripartite. Estado 12%. Município 15%. 15% da arrecadação. E esperávamos que o governo federal, repassasse 10% da sua receita. Não repassa 10%? Foi vetado pela presidência da República quando foi votada a emenda constitucional. Então, hoje ele investe o que investiu no ano passado, anterior, no exercício anterior, com a variação do PIB. Se nós estivermos em crise, nós estamos crescendo, pior a crise, o PIB encolhe, então o investimento federal acaba sendo inferior. Quer dizer, aí acaba caindo nas costas da prefeitura e do governo do estado? As prefeituras hoje, que deveriam gastar 15% do interior, eles estão gastando 20%, 25% para garantir um atendimento mínimo
que a população necessita e sentem muita falta. Então, há uma falta de financiamento. Isso não tem nada a ver com tabela SUS, e sim com a obrigação dos entes, porque a saúde está claramente, constitucionalmente, tem um financiamento tripartite. Falta o governo federal estar mais atento e atender essa obrigação constitucional do direito à saúde do povo. E aí o governo vai buscar essa grana aonde? Vamos deixar para os ministros da Fazenda resolver. Chamar o doutor Meirelles aqui. Vamos escuta, conversar doutor com o doutor Meirelles. O mais fácil no nosso país é inventar impostos, CPMF ou qualquer outra coisa do tipo. Eu não creio que seja esse o melhor caminho, mesmo porque quando o nosso saudoso doutor Adílio Jatene conseguiu criar a CPMF, que ninguém acreditava, e quando ele viu o dinheiro, então entrou a CPMF por um lado e o mesmo valor saiu para outro e não aconteceu nada na saúde. Então isso é um perigo. O ideal seria realmente um repasse. Se o governo federal repassasse 10% da sua arrecadação, nós teríamos uma injeção hoje no SUS que seria suficiente para dar uma folga considerável. Entretanto, não podemos deixar de discutir o seguinte: hoje a palavra é gestão. Gestão da atenção básica, gestão da coisa pública. Nós temos, por exemplo, na coisa pública, a lei das licitações, onde é complexa, a lei famosa 8666, licitação pública. Então, compra-se mal, compra-se errado. Nós vamos ter oportunidade falta gestão no de sistema. Continuar essa conversa em outra oportunidade. Com muito prazer. Topar o convite. Vai ser uma honra. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Bom, tá aí então mais informações a respeito. Nós vamos trazer o Dr. Ronaldo de volta aqui em outras oportunidades, sem dúvida, né? Para a gente poder continuar entendendo bem essas coisas, como funcionam. Nós vamos fazer um rápido intervalo de 40 segundos e aí nós voltamos. Até já.